Preocupar pelas malformações que tal seleção inculca ao mapa-mundo das notícias. Pela contribuição nada despreciada para a formação nos telespectadores de um imaginário tenebroso do terceiro mundo. Pelas consequências que daí poderão advir para os cidadãos consumidores de notícias televisivas, situados no largo patamar dos mais permeáveis à indução de estereótipos e preconceitos. Pelo fomento do medo em relação ao outro diferente de nós, quer esse outro morra em peles lá longe, ou venha para bem perto morrer aos poucos. Responsabilidade social e cívica que se exige com maior vigor ainda quando a contribuição para a formação de estereótipos excluentes do outro se vai refletindo e ajudando a conspurcar o quadro relacional de uma sociedade como a portuguesa, onde, a exemplo da União a que pertencemos, vão germinando focos de conflitualidade entre os autóctones e os alóctones que por aqui labutam, trocando as voltas por mor da roda que faz girar o mundo, da roda que muitas desgraças cria do lado de lá e poucos rebentos consegue parias do lado de cá, a um fluxo que já teve sentido inverso quando de Portugal saíam muitas malas de cartão. Olhamos para as notícias dos últimos dias e ficamos sabedores de que a Espanha precisa urgentemente de 100 mil imigrantes qualificados por ano. Que em Lisboa 1000 pessoas se manifestaram contra a perseguição, criminalização e estigmatização de imigrantes ilegais na UE, pedindo tais homens e tais mulheres que deixem de ser olhados como meras mercadorias, com um olhar estigmatizante e de desprezo. Destaco uma frase ouvida nessa manifestação. Toda a gente deve ter direito a direitos mínimos. No entanto, ao levantarmos os olhos no jornal, deparamos com um outdoor no qual pintaram um avião e a frase "façam boa viagem". Encimando o avião simbolicamente negro, lemos mais: basta de imigração, nacionalismo é a solução, Portugal aos portugueses. Ao passearmos os olhos pela rotunda, vemos mais: uma ovelha ariana expulsando à patada 6 ovelhas negras, seus nomes criminalidade, fronteiras abertas, subsídio à dependência, desemprego, baixos salários, multiculturalismo. Respiramos fundo sabendo que quem quer o outro lá fora, mas bem lá fora, é um partido de expressão quase nula no país. Para logo ficarmos sem ar quando ligamos a rádio e ouvimos a líder do principal partido da oposição atribuir como um dos méritos das anunciadas grandes obras públicas o combate ao desemprego, mas da Ucrânia e de Cabo Verde. Questionada se não considerem que as obras públicas ajudarão pelo menos o fator desemprego, responder: ao desemprego de Cabo Verde, desemprego da Ucrânia, isso ajudam. Ao desemprego de Portugal, duvido. Passando em revista os comentários a esta notícia, comentários publicados na web, o aplauso supera a reprovação. O aplauso supera a reprovação. Apenas um para a amostra. Em Portugal, a medida para acabar com a imigração ilegal é, charam, legalizar os ilegais, estendendo já demasiado longos prazos para a legalização. Bom, a seguir o que acontece? Subsídiozinho. Mesmo os que vão parar à cadeia, quando saem, tem à sua espera o belo do chefe. E já agora, quando o senhor for assaltado, espancado por dois gajos pretos, mas não se pode chamar preto porque é racismo, que para além de roubarem o que podem, ainda lhe dizem, no gozo ou talvez não, que um dia destes serão os portugueses a trabalhar para eles, fale comigo, ok? Não é só pelo Zé Luar que se teve o efeito Bradley, por certo substituído pelo efeito do Obama, caso o senador tivesse perdido as eleições. Ele mora em estado latente em muitos de nós, em muitos de vós. Pronto a irromper ao mínimo estímulo ou, sendo condescendentes, a uma cadenciada sucessão de estímulos. E é isso, infelizmente, o que os telejornais portugueses vão fazendo. Fazem as nossas cabeças de mansinho, subliminarmente, sem que nos demos conta do perigo, porque o veneno surge esgarridado com as cores exuberantes do politicamente correto, do cidadão de etnia cigana em vez do cigano, do afro-americano em vez do negro, do toxicodependente em vez do drogado. Só que o politicamente correto esconde seleção por récia, mais ainda quando se trata de noticiar o outro, quando lá fora. Acontece que o outro, o de lá de fora, começa a estar cada vez mais cá dentro.
dos 102.492 bebés que nasceram em Portugal em 2007, ano em que a população entrou em crescimento natural negativo, 9,6% nasceram de mães estrangeiras, segundo os dados demográficos do Instituto Nacional de Estatística. O aumento dos imigrantes em Portugal tem sido, aliás, um dos travões do declínio demográfico. E, em termos de natalidade, os números do INE mostram que entre 2002 e 2007 a proporção de nados vivos de mães de nacionalidade estrangeira aumentou 6,7% para os 9,6% registados o ano passado. Se somarmos os casos em que é o pai a ter nacionalidade estrangeira, a percentagem aumenta de 8,8% para 11,8% no mesmo período. Em termos absolutos, as mães estrangeiras residentes em Portugal tiveram 9.887 crianças no ano passado, o que dá uma média de 27 bebés por dia. Destes, 6.676 nasceram de pai e mãe estrangeiros e 2.881 nasceram de mãe estrangeira e pai português. Os restantes 330 aparecem como filhos de pais cuja nacionalidade é ignorada. Acontece que o outro plano cá dentro não trata apenas de parir, mas também de casar. A notícia é do passado dia 2 de novembro. Em 2007, segundo o INE, Portugal registrou uma taxa de nupcialidade de 4, casamentos por cada 1.000 habitantes, o valor mais baixo desde 1990. Face a esta alteração na sociedade portuguesa, a subida de matrimónios entre portugueses e estrangeiros ganha um peso ainda mais acentuado. Há 10 anos, os chamados casamentos mistos representavam 1,9% do total. O ano passado, 12,2%. O número de casamentos entre portugueses e estrangeiros registrados em Portugal mais do que quadruplicou em 10 anos. Parir, casar, pasme-se, criar emprego. A notícia é do passado, dia 3 de novembro. O número de empresários imigrantes cresceu quase 2% em 5 anos. Entre 2000 e 2005, a importância relativa dos estrangeiros no total de trabalhadores por conta própria passou de 3,6% para 5,4%. Olhando a intervalo temporal mais longo, 2 décadas, em 1981 tínhamos 4.500 empregadores estrangeiros, em 2001 a cifra atingiu os 20.500.